Fala galera azulina, salve salve galera de todo o nosso nadadeiros. Por favor, vão deixando like pra gente, se inscrevam no canal, compartilhem nosso vídeo, tá? Nossos dois patrocinadores aqui do lado, Pousada Tapejara Sol e Lua e o nosso IPTV. Embaixo deixarei na descrição, tá? Do vídeo as informações. Quem for inscrito no canal tem descontos especiais. Quem quiser também se tornar sócio do canal Tudo Nosso Nadadeiros, seja membro e tenha descontos e vantagens especiais. Gravar o vídeo, né, desse pós-jogo fatídico de Clube do Remo 1, Brusque 3. Algumas ponderações. Vamos falar aqui primeiro, né, falar deste primeiro tempo que ocorreu ontem. Remo começou em cima, primeiro 15 minutos, ali 13 a 15 minutos, pressionando o Brusque, fazendo que, ao contrário do que nós imaginávamos, né, que seria o Brusque saindo para o jogo e indo para cima do Remo. Aconteceu o contrário, com a surpresa do Pingo entrando, né, colocando o pé bastante dentro da área adversária. Marcos Júnior tocando a bola, distribuindo bem o jogo. Para mim, do Clube do Remo, foi o melhor jogador da partida, tá? Junto com o goleiro Thiago. E o meio-campo, apesar de ter, como sempre, né, a teimosia do Felipe Conceição com 3 volantes, o time do Remo conseguiu dominar o meio-campo do Brusque, que estava atabalhoado. Brusque jogava com praticamente 3 atacantes, né? Mais o meio de campo desfigurado, com o Edu de centroavante, ali o artilheiro da Série B, que marcou ontem, né? Infelizmente pra gente. E aí o Remo conseguiu fazer 1 a 0. Depois de 1 a 0, o Remo deu uma recuada. Brusque cresceu no jogo, né? Um campo lastimável. Se fosse no Bainão, Deus o livre, os órgãos competentes para liberar. Mas enfim, o gramado estava ruim para o Brusque, para o Clube do Remo. Não serve de desculpa. Teve alguns erros de VAR, erro de arbitragem. Também não vejo como desculpa. E aí vou passar para o segundo tempo. Segundo tempo desastroso. O Remo não voltou para jogar futebol, né? Se atrapalhou com o gramado. O juiz atrapalhou o Clube do Remo, mas como eu falei, não serve de desculpa. E aí o Brusque cresceu, fez 2 gols em 5 minutos e praticamente ali matou o jogo, né? No finalzinho ainda conseguiu fazer 3 a 1 e liquidar a partida. Resultado justo, Theo? Sim, justo. Remo conseguiu fazer seu gol na primeira etapa e o Brusque na segunda etapa conseguiu fazer 3 e poderia ter feito mais se não fosse uma tarde inspirada do goleiro Thiago, que até pênalti pegou. Mas falando de algumas ponderações aqui, quem me conhece no canal, a gente sempre fala aqui da nossa opinião, respeitando. Só que eu queria estar errado e mais uma vez nós estamos certos. Falei há muito tempo, falei e fui bombardeado. Felipe Conceição, respeito a opinião de vocês nos comentários. Felipe Conceição não é treinador para o Clube do Remo. É um treinador limitado. Se nós formos pegar a carreira dele, é um técnico que não tem uma conquista, né? E eu acho que este clube aqui é muito grande para ter um treinador para apenas se manter. Ah, Theo, ele pegou o Remo na lanterna, tirou, tá aí com uma boa pontuação. Vou repetir aqui. Falei há uns 2 meses atrás, onde muita gente tinha dúvida. O Remo não vai cair, mesmo na lanterna. Por quê? Porque a Série B não tem nada demais. Volto a repetir, não tem nada demais. São times muito iguais. E o Remo ainda tinha alguns jogadores no DM. Não tinha nem feito contratação até quando o Bonamigo estava no comando do Clube do Remo. Felipe Conceição veio, né? Ganhava uma aqui, ganhava outra ali, empatou. Mas está mostrando agora que é um treinador que joga para não perder. Não é um treinador que joga para ganhar. É um treinador que tem medo. Um treinador que enche o time de volante. Lembra até um pouco o Mazola. É um treinador teimoso. Em uma entrevista que ele deu dizendo: eu estou no dia a dia do Remo. Eu sei o que acontece. Eu sei isso, eu sei aquilo. Até com uma certa arrogância. Passaram 2 partidas fora de casa. E ele mudou o time praticamente aí 50% ou 60% das peças que tanto a torcida pedia, a crônica esportiva, tanto local como nacional, e o meu canal de YouTube aqui foi o que eu mais batia na tecla. Chegou, fez a mudança, tirou o Lucas Siqueira do time, faltou tirar o Arthur, né? Mas continuou teimando com Felipe G2 de falso 9. É uma teimosia do Felipe Conceição por onde ele passa. Foi assim no Cruzeiro, foi assim no Guarani, está sendo no Remo. Não está dando certo.
G2 de falso 9 fez apenas 2 partidas de mais de 15. E é um jogador que atrapalha o esquema tático do Clube do Remo. Tecnicamente está vivendo uma péssima fase. Falei aqui há tempos também que Felipe G2 é outro jogador que não merece vestir a camisa do Clube do Remo. E vou explicar mais uma vez, até mesmo para aquele que me criticava, eu acho que agora já abriram os olhos e estão vendo que eu tinha razão. Felipe G2 nem de falso 9 serve e nem como um meio campo, camisa 10 serve. Jogou assim contra o Coritiba, né? Jogou assim fora de casa, essas 2 partidas no segundo tempo. Ontem jogou como 10. É um jogador que não dá um lance verticalmente, é um jogador que só passa a bola para o lado, é um jogador que nas cobranças de bola parada é praticamente nulo. Acertou uma cobrança contra o Vitória, onde o Jefferson fez gol e já tinha errado 30, 40. Porque Felipe G2, na minha concepção, não merece vestir a camisa do Remo. É um jogador que veio a preço de ouro, né? A torcida ajudou com a questão do Pix. E é um jogador que não corresponde custo-benefício para o Remo. Como eu falei, jogador que não acerta quase nada, jogador que tem o maior salário do Clube do Remo, pelo que eu sei, quase 60 mil reais só de salário, em dia, né? É um jogador que anda em campo, é um jogador que não ajuda taticamente o clube, é um jogador que só quer ter a bola nos pés e quando tem, infelizmente, não produz. Muito aquém de vários camisa 10 que passaram pelo Remo. Citarei alguns aqui, Alex Oliveira, Gian, próprio Eduardo Ramos, o último. E você ter Felipe G2 jogando um nível desse fraquíssimo em uma Série B após 14 anos. Então, infelizmente, mais uma vez, estava certo. Gostaria de estar errado, sim, gostaria de estar errado. Mas tem gente que vai dizer aí, se divirtam, curtam a Série B, né? Tá legal, pega a porrada, não entrar em campo. O Remo, com o Felipe Conceição, vocês sabem. Basta ser um pouco consciente, deixar a paixão de lado, por jogador, né? Por macho, como diz um outro aí. Parar de estar defendendo o indefensável. Clube do Remo só joga uma parte da partida, dos 90 minutos só consegue jogar 45. Foi assim contra o Vitória, foi assim no jogo passado, foi assim contra o Brusque, ontem só joga o primeiro tempo. Normalmente o Remo joga o segundo tempo e não joga o primeiro. Ontem foi o contrário, jogou o primeiro, conseguiu até fazer gol, coisa que é raro, né? O Remo sair na frente do placar, mas é no segundo tempo, quando empata, até tem o poder de reação para virar a partida, como foi no jogo contra a Vitória em Salvador, no Barradão. Mas esse é o Remo. É um time engessado com o mesmo esquema técnico, não tem mudança. Quando o Felipe Conceição muda a equipe, é apenas peças, não muda esquema tático. É muito difícil dele fazer isso. Não consegue fazer algo de diferente além do monótono, né? O básico mesmo de sempre. São as mesmas substituições. Ontem, com o campo pesado, o campo molhado, qual seria o certo, Felipe Conceição? Jogar com centroavante. Gramado ruim, a bola tem que ser alçada na área. Como o Clube do Remo fez o gol? Numa jogada, uma estocada do Tocantins pela direita, um cruzamento para o Pingo aparecer como surpresa, assim como foi o terceiro gol do Brusque, né? No cruzamento, quase se repetindo, e a cabeçada do atacante. É óbvio, qualquer treinador consciente ou que não fosse teimoso faria isso. Entraria com o Neto Pessoa, né? Mesmo que o G2 fosse recuado, para mim não faz diferença nenhuma, mas que colocasse o G2 no meio campo, entrasse só com o Pingo e o Marco Júnior, o G2 lá na frente, o Vitor. Falando em Vitor, né? Péssima partida do jogador, mais uma vez, estava vendo a hora de ser expulso. Tocantins ainda jogou direito, então eu entraria com Tocantins, Vitor Andrade e o Neto Pessoa, mas não, insistiu com o G2. E o pior, fez as 5 substituições e o G2 continuou em campo. Às vezes me parece que o G2 manda mais que o presidente, mais que o diretor, mais que o próprio Felipe Conceição. É um cara que não pode ter uma falta, tá com a bola parada. É um cara que quer cobrar escanteio. Ontem até, graças a Deus, o Pingo cobrou bastante escanteios. Cobrou um pênalti, aonde bizonhamente conseguiu errar para um goleiro linha. E isso, o atacante, artilheiro da Série B, conseguiu defender o pênalti do G2, o que não é tão difícil, né? Então é uma má fase,
mas já vem há muito tempo e a gente vê até uma falta de compromisso do jogador com o clube. Acho que tem que haver mais respeito, salários em dia, veio a peso de ouro e não está correspondendo. Eu não renovaria. Mas a direção de futebol do Remo, que é muito limitada também, provavelmente deve renovar com ele, com o Arthur, com o Lucas Siqueira e outras bombas que existem no Bainão. Erro. Edu foi contratado para quê? Nem sequer viajou para ser poupado para jogar a Copa Verde terça-feira? Aí fica a pergunta no ar. Foi contratado para quê? Ontem Marlon comentei uma falta besta no gol de empate do Brusque. Uma falta besta que quase ocasionou ali um pênalti. Se Edu estivesse lá, né, zagueiro de ofício, jogaria Edu e Kevin. Aí tem aquele vários questionamento que gera ali no meio do jogo uma improvisação, né? Que é o Marlon, que foi colocado para lá, mas temos o Edu. Por que não estrear o Edu? Se não presta, se é ruim, para que contrataram? Assim como eu tenho certeza que se o Igor Fernandes tivesse recuperado, o Raimar não seria titular. Teve aquela desculpa no jogo do Guarani, quem estava batido entrou no segundo tempo, até agora não sentiu nada. Para enganar o torcedor, né? Mas a gente está aqui para falar a verdade e para mostrar para vocês que as coisas no Remo não é da maneira que eles falam, né? Para tentar ludibriar o torcedor com algumas informações que, ainda mais as coletivas do Felipe Conceição, é coisa engessada. Perguntas feitas e respondidas como, né, com a mais alta automatização. Então, pessoal, esse é o nosso resumo, né? Infelizmente, uma derrota. Pois é, pessoal, como eu costumo dizer, né? E às vezes as pessoas têm que reconhecer também quando a gente erra, vem aqui bombardear, mas quando a gente acerta, seria legal se as pessoas reconhecerem. Como eu falo, o Remo não vai cair, tá? O clube do Remo não vai cair. São 9 jogos que restam, 4 em casa, 5 fora. O Remo precisa ir 2 vitórias, ou até uma vitória e 2 empates. Vai acontecer, isso é normal, até porque as equipes são muito niveladas e o Remo vai acabar conseguindo vencer uma hora ou outra. Então, galera, curtam, compartilhem o canal, se inscrevam, tá? A gente vem com mais vídeos aí durante a semana, domingo, segunda-feira, até porque terça-feira tem um Galvejo no Bainão, né? Aí muda a chave, vamos ver o que o Remo vai aprontar nessa Série B, se vai fazer suas remises de sempre. E aí, no outro final de semana, já tem Remo e Ponte Preta, né, no Bainão, com 50% da capacidade. Galera, curtam, compartilhem, se inscrevam. Tudo nosso, nada deles. Fique com Deus. Bom final de semana, galera. Fui.